Lembra da primeira vez que você se sentiu você? Você mesmo, de verdade. Longe da supervisão dos teus pais, da expectativa dos outros, sei lá, da cidade que você conhecia, dos amigos que, por mais legais que fossem, ficavam sempre esperando que você agisse daquele mesmo jeito. A primeira vez que eu me senti assim foi num acampamento de férias com, sei lá, 16 para 17 anos. Foi como se ali, no meio de um monte de gente que eu não conhecia, eu pudesse finalmente ser quem eu quisesse. Eu nunca esqueci como foi boa essa sensação. Foi nesse lugar também que eu conheci o Felipe Bergamaschi e depois de 20 anos a gente se reencontrou para te convidar para viajar junto com a gente e a lembrar como é ser livre. A gente está em Barra do Camaratuba, litoral norte da Paraíba, uma vila de pescadores com menos de 1.000 habitantes. E é aqui que a gente vai desafiar você adulto que está aí a lembrar que na era da inteligência artificial, a revolução tá mesmo é dentro da gente. Tá nessa tecnologia humana de poder se reinventar a cada momento, a cada encontro. Junto com a gente, 4 participantes vão encarar os desafios de conhecer esse lugar paradisíaco, sua gente, e nessa mistura lembrar desse poder que cada um de nós carrega de ser quem a gente quiser ser. Eu sou o Felipe Bergamaschi. Eu sou Nádia Bosch. Esse é o Christian Dunker, nosso convidado e consultor da primeira temporada, e esse é o Campô, o primeiro podcast reality show do Brasil. Para quem não conhece o Christian, que eu acho que é muito difícil, né? Ele é psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da USP, youtuber, comunicador, podcaster, autor. Enfim, a lista é tão grande, né, Christian? E o mais importante, é uma pessoa que a gente admira, que a gente respeita muito. Então a gente está super feliz de ter você aqui com a gente. Bem-vindo ao Campô. Eu que estou contente de estar acampando com vocês aqui. E nesse experimento, né? Esse experimento inspirado em fatos reais, em vidas reais, em existências reais, né? Acho bem legal o que está por vir. Seja muito bem-vindo, é um prazer gigantesco tê-lo aqui conosco. Tamo junto. Imagino quanto que você deve estar curioso e quem está nos ouvindo também, porque é uma aventura, isso que a gente está propondo. Eu vou fazer um pequeno spoiler. A gente vai viver isso em 5 episódios. A cada episódio a gente vai ter um tema e um desafio para os nossos participantes que seguem lá na Vila de Barra de Camaratuba, esperando ansiosos para viver esse desafio. Diferente dos outros realities, a gente aqui quer propor desafios em que a gente possa se conectar de verdade, com menos competição, mais cooperação e mais descobertas. O nosso primeiro tema foi o poder do nome das coisas e o nome das pessoas. E a gente pediu para eles abrirem uma mochila, para eles levarem alguns objetos, abrirem a mochila deles e mostrarem esses objetos para a gente. Primeira participante. Isso aqui é meu sonífero natural. Lanterninha de livro. Você lê 3 páginas, você dorme com uma beleza. Meu boné favorito. E não ando sem um pedaço de queijo na bolsa. Próximo participante. Bom, eu trouxe meu marido, né? Já que ele não veio, a gente tá representado aqui. Um retrato. E aí, de roupa, eu trouxe essa camisa que eu acho que ela anda sozinha, que é a camisa do abacaxi. Pra todo canto que eu vou, eu sei lá, ela parece uma camisola, é fácil de colocar. Um objeto que é muito representativo pra mim, que é um peso, foi meu avô que me deu. Eu até tenho ele tatuado aqui, pelo significado. Trouxe essa máquina para simbolizar que eu sou metido a blogueirinho e aí de tudo eu faço registro. E eu trouxe aqui essa camisa que representa para onde eu for, eu sou quem eu sou. E a frase que tem nela é justamente isso: amar sem precisar se esconder, amar do jeito que quiser ser, amar só o que basta é amar. Tem mais participantes chegando. Na minha mochila, eu trouxe uma coberta, que é uma mantinha. Foi minha mãe que me deu. Esse quadro, uma Frida Negra. Um mini par de esquadros, que é um rosário de Fátima. Eu não me considero uma pessoa religiosa, mas me considero uma pessoa de fé. Então ele é para me dar sorte. Último participante. Eu sempre trago comigo as minhas aquarelas, que é o momento que eu faço meu diário de desenhos. Sempre trago um livro também. Eu acho que essa parte da leitura
me ajuda a descansar e apagar, pegar no sono, e muitos lápis. Voltamos. Voltamos. O que você conseguiu ver desse contexto geral? É muito interessante, assim, a maneira como eles são relativamente heterogêneos, né? Com exceção do último, a gente tem, em regra, assim, uma escolha que tem uma natureza rememorativa, né? Ele fala de um percurso da história daquela pessoa, como se ela tivesse que lembrar, né, de onde eu vim. É esse quadro que eu ganhei de tal pessoa, é esse rosário, é esse objeto que me acompanha já há algum tempo, que eu ganhei de uma pessoa muito, muito querida, né? Então, esses são como se fossem, assim, objetos de ancoragem. Né? Queijo? O queijo, ele é um objeto, eu acho que de um outro tipo, né? Ele remete, claro, a um lugar onde o queijo é feito e etc., que você pode lembrar, mas você pode imaginar que ele tem uma dimensão também, assim, meio prática, né? Eu posso ser submetido a uma situação de fome, né? Eu posso ser submetido a uma situação em que vou passar um tempo sem ter o que comer. Então, o queijo, ele além de me lembrar do lugar de onde eu vim e das minhas raízes, e que na minha cidade se faz aquele queijo, eu posso comer aquele queijo. Né? Se a coisa ficar dura... Uma garantia e tanto, né? Sim, sim. E, por exemplo, tem outros tipos, outra linhagem de objetos, são os objetos assim, para produzir coisas e eventualmente resolver problemas durante a jornada conjectural. Né? Vamos imaginar que uma pergunta assim aberta, ela reproduz um pouco a estrutura da linha da vida. Tá? O que eu vou levar na vida, como se eu tivesse que viver uma microvida. Né? Então, são as coisas de onde eu vim e são os que me aguarda no futuro. Né? Então, tem uma, vamos dizer assim, participante, né? Que leva esquadros. Né? Ou seja, o que será que essa pessoa está me imaginando no futuro da sua vida que ela precisa de esquadros, né? Quer dizer, será que vai ser provas matemáticas? Será que é uma maneira de se manter no prumo, as coisas ficarem, vamos dizer assim, retas? Não dá para saber, é especulativo, mas tem essa função um pouco como aquele que pinta, né? Que leva as aquarelas, os pincéis e etc., e que, ou a máquina fotográfica, né? Em que a pessoa está olhando para frente dizendo eu vou precisar, assim, reter coisas, guardar coisas que estão à minha frente. Eventualmente resolver problemas também, né? Com o esquadro, com a função do terço, né? Do rosário. Se a coisa apertar muito, um cobre o queijo, o outro chama os poderes celestiais. Né? Tem a simbologia da fotografia também. Achei interessante levar o porta-retrato, né? Hoje em dia que as pessoas andam com celular, achei tão simbólico. Muito interessante. E eu acho que aí os retratos e imagens, eles têm esse terceiro tipo, né, de objeto, que é o objeto no presente. É uma forma de você já supor que a pessoa está pensando assim, no que virá eu posso enfrentar momentos de solidão. Né? Então, na solidão, naquele momento, eu vou precisar de alguém comigo, presente. Pra lembrar que eu não estou sozinho no mundo. Né? Então, o meu marido, aquela pessoa, aquele objeto que pode me lembrar que eu não estou sozinho. Né? Eu tenho meu grupo simbólico que está comigo nessa viagem, né? Seja ele familiar, seja ele conjugal. Né? Tem uma escolha também que é um pouco assim sugestiva, né? De como a pessoa enfrenta cenários indeterminados. Né? O que você vai precisar sem saber qual é o problema que você vai ter pela frente. Né? E é aquele sujeito que diz assim, não importa o que acontecer, eu vou vestir a camisa. Eu vou vestir a camisa é uma grande metáfora, né? Para eu vou me envolver, né? E eu não vou me perder. Né? Eu vou lembrar quem eu sou, que eu posso confiar em mim, que eu tenho
enfim, capacidade, né, de vestir a camisa e lutar, jogar pelo time, lembrar quem eu sou, tirar força daí. É hora da gente voltar lá para a Barra de Camaratuba, porque vem aí a nossa primeira prova. A gente propôs aos nossos participantes que abrissem mão da sua identidade mais forte, que é o nome, durante esse primeiro episódio. Então a gente pediu que eles abandonassem o nome, escolhessem um nome que os representasse nesse desafio. Vamos ver o que aconteceu por lá. Sejam bem-vindos ao Campô. É um prazer gigantesco trazermos pessoas com sotaques diferentes, bagagens diferentes. Mas antes da gente continuar se conhecendo, Eu quero fazer um primeiro desafio. Eu sei que cada um de vocês tem muito sucesso na carreira, tem um reconhecimento profissional em algum lugar do Brasil. Mas hoje, nesse primeiro episódio, a gente queria saber se vocês topam mudar de identidade só de brincadeira. A gente queria, antes de conhecer os nomes verdadeiros de vocês, que vocês inventassem um nome temporário para brincar com a gente. Pode ser qualquer coisa, pode ser um nome que vocês sempre quiseram, pode ser o nome de uma coisa, pode ser o que vocês imaginarem. Pode começar. Acho que o meu pode ser Pipoca. 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 Bem-vindo, Pipoca. Fulozinha. Florzinha, Não, Fulozinha. Não Fulozinha. É Fulozinha, de comadre Fulozinha. Você sabe que tem uma lenda de comadre Fulozinha, né? Não sabia, Aqui mas na não- Paraíba. Exatamente. Comadre Fulozinha, bem-vinda, comadre Fulozinha. Sua vez. Dom Juan. Mais um nome composto. Então, Dom Juan. Acho que Mar. Estamos aqui na frente do mar, acho que vai bem. Mar. Então, recapitulando, temos Pipoca, comadre Fulozinha, Dom Juan e Mar. Que time, hein? Normalmente o pessoal, quando começa a se conhecer, começa com perguntas. A princípio são sempre perguntas. Essas perguntas, basicamente, o que vocês acham que são? Quais perguntas Aquelas básicas? perguntas clichê Quebra-gelo. que todo mundo faz quando se conhece. Tem que saber o nome primeiro. O que a pessoa faz. Que a pessoa faz básico, né? Trabalha com o quê? Comprometido? Qual que é a sua quinta cor predileta? Mas o que a gente mais ouve é o quê? Eu chutaria nome e o que você faz. E onde mora também. É. Onde mora também. Trabalho, onde você mora, acho que é isso. Vocês concordam que o trabalho define muita gente, né? O que a gente faz, o nome, a gente acaba ficando muito nesse lugar. Aí você já se apresenta, já fala o seu nome, já fala o que você faz, onde você mora, parece que você já entra numa caixinha. Vocês percebem que isso acontece? Já rola um carimbo, né? Rola uma definição, né? Gente, antes de saber o nome real de vocês e o que vocês fazem, a gente quer que vocês respondam umas perguntas lúdicas. Então vamos lá, por exemplo, assim, o que vocês fariam se alguém, no caso a gente, né, que está conhecendo vocês hoje, chegasse e falasse, olha, se você pudesse sonhar com qualquer coisa, com qualquer futuro possível, o que vocês criariam, assim, de bate-pronto, num tweet? Futuro possível ou um futuro projetado, inventado? Pode tudo. Pode tudo. O que você quiser. Eu acho que eu ia com um futuro livre. Assim. Eu queria um futuro livre. Sem empreender a certas coisas, né? Uhum. Ó, Pipoca já começou milho e já tá livre, tá vendo? Então por isso a pipoca. Porque não é pra ficar preso ali, preciso sair. Se expande. Ó, E o que é liberdade para você? Outra pergunta boa para fazer num primeiro encontro, né? Uma pergunta ótima, o que é liberdade? Acho que eu não sei responder. Porque assim, ser eu, pra mim, é ser livre. Às vezes eu não sou eu. Eu tenho que ficar preso a determinadas regras. Isso te faz falta. Isso me faz falta. Para você, comadre Fulozinha, o que seria essencial, assim, num futuro livre, Eu criativo? acho que um futuro essencial seria um futuro sem, pensando numa coisa talvez utópica, um futuro sem violência, sem julgamentos, sem preconceitos. Eu acho que tem a ver com liberdade, mas tem a ver também com mais distribuição de amor, uma coisa mais coletiva. Percebe como a gente vai conhecendo muito mais profundamente a pessoa do que Mas saber o que ela muito faz, onde ela mora, é ou não é? Dom Juan, Um futuro diferente, com mais igualdade e oportunidades para todos. Mais comida na mesa de todo mundo.
Acredito que esse seria um futuro lindo de se ver. É um bom futuro. É um bom futuro. Agora ouviu Foi o mar? muito bem. Não, mas eu acho que um futuro pra mim, né, olhando uma perspectiva muito pessoal, seria estar rodeado de pessoas que eu amo, família, imerso na natureza e comida na mesa e muita arte. Acho que esse seria o futuro ideal, plus pra mim, acho que seria perfeito. Tem outra pergunta que eu gosto muito, bem impressionada com o nosso time de hoje. E eu ouço muito, né, com que você trabalha. Eu queria dar essa dica hoje para quem nos ouve aí. Por que a gente não pergunta por que você trabalha, em vez de com que você trabalha? Por que você trabalha, Pipoca? Fora o dinheiro. Sinceridade. Fora a moeda de troca. Eu trabalho para expressar um pouco minha arte. Fulozinha. Eu acho que para me sentir valorizada, assim, é um pouco da minha identidade. Você reconhece que a identidade que você manifesta está ligada ao trabalho. Está, o meu trabalho me dignifica. Não que eu não fosse antes, mas eu me tornei mais digna com o meu trabalho, porque ele me coloca numa posição de fazer também. Dodô? Sinto que com o meu trabalho eu contribuo para as pessoas diariamente, com uma necessidade básica. Então, o que eu entrego para o mundo é necessário. Eu sinto que é uma missão o que eu faço. E você, Mar, por que você trabalha? Por que você levanta todos os dias de manhã? O que te dá essa... Eu gosto de me sentir útil. Eu gosto dessa questão de me sentir útil, fazer, prestar um serviço, contar uma história, levar alguma coisa para algum lugar diferente. Enfim, eu acho um trabalho para me movimentar mesmo. Talvez como o Mar mesmo, eu acho que é uma questão de movimento interno que eu não conseguiria não fazer nada. Que é o mais curioso, é um útil para você mesmo, né? Não uma utilidade para os outros. É uma utilidade própria. Eu acho que se você se sentir útil, você acaba sendo útil para os outros. Sempre, independente do que você faça. Maravilha. Maravilha. Então, o nome é outra maneira de a gente interpelar, né, as pessoas do ponto de vista do, olha, suspenda quem você é e imagine um futuro imprevisível. Qual seria o nome mais apropriado para esse futuro que você tem à sua frente, né? Então, o nome, como para muitos indígenas brasileiros, né, ele acusa um destino. Ela acusa habilidades que você tem, ela testemunha provas pelas quais você passou, ela tem um agregado, né, de potenciais, né? Então, Pipoca parece ser uma nomeação, vamos dizer assim, engraçada, né, de alguém que, vamos dizer assim, tá ligado no universo talvez regional, né, da alimentação. É um nome que a gente vai encontrar muito para animais domésticos, né? Cachorro se chama Pipoca. O segundo nome, comadre Fulozinha. A comadre é uma madrinha, né? É uma função que você elege dentro da família para designar a relação entre você tem um filho, daí você chama uma madrinha para o seu filho, essa madrinha é uma comadre, né? Se você faltar, ela entra, né? Uma substituta da mãe, né? E eu acho que estamos, de novo, né? Os temores que as pessoas têm diante do futuro é ficar sozinha, sem mãe, sem pai, né? Nesse caso, ela convocou a comadre Fulozinha, que parece ser uma entidade, né, protetora do mangue, mas também assustadora das más intenções. Como as gárgulas que você vê no Notre Dame, né? Quer dizer, se você estiver mal intencionado, eu vou te mostrar uma face monstruosa. Se você estiver vindo comigo, comadre, nós estamos juntos e vamos pegar, enfim, onde estão os inimigos, onde estão os nossos adversários. Como tudo é simbólico, né? É especulativo, né? Mas é uma brincadeira em cima do... É impossível fazer uma análise precisa, claro, mas a gente está brincando aqui de analisar as escolhas. E o Dom Juan, ele segue essa linha, né? Quer dizer, ele é uma nomeação metafórica que está ligado ao universo literário, né? Então podia ser Casanova, Dom Juan, podia ser
Tem uma Super-Homem. intenção aí, né? Tem uma Tem intenção. A gente uma- sente no ar aí que tem uma Exatamente. intenção. Eu acho que fala o que eu preciso para enfrentar o indeterminado. Bom, vou precisar de muita virilidade, Meu charme, né? Charme, capacidade de se envolver os outros, Sim. de seduzir, né? Um pouco como o Dom Juan. E acho que aqui tem um fenômeno de grupo muito interessante, que é assim, a segunda nomeação ela é influenciada pela primeira. Eu ia Sim. perguntar A ordem isso. importa, né? Então, quando um abriu em Pipoca, o outro seguiu um pouco essa lógica metafórica e foi para a comadre. E de comadre para Dom Juan, você está no mesmo universo, só que um é mais europeu, o outro é mais local, né? E são nomes próprios, né? Fulozinha e Dom Juan, Dom João, né? E o último, o que acontece, né? Depois de 3, 4 escolhas, quem vem atrás diz, puxa, eu vou seguir. É um pouco como curtir ou não curtir no Facebook, né? Uhum. Adorei, segundo, adorei, terceiro, adorei também, quarto, fala, não, tem que falar outra coisa. Será? Tem que falar, será mesmo que eu adorei? Adorei, mas, porque aquilo já foi dito, né? Então, aí no quarto lugar, a gente tem uma mudança de estratégia de nomeação, né? O mar é metonímico, né? Ele está em contiguidade, ele está vendo, eu tô no mar, então eu sou o mar. Né? E que também é uma imagem muito forte, né? O mar poderoso, né? O mar Poseidon, né? O mar é uma figura muito forte para, como os rios, né? Representar a angústia. Quantas vezes a gente não sonha que a onda vem vindo, né? Ou então o mar está levando. Né? Não é chave e fechadura, mas é tipo assim, é uma experiência tão comum da gente, quando criança, que olha pela primeira vez o mar e diz, esse negócio aqui é muito maior do que eu Dá posso pra ver o pensar, final. não dá para ver o fim, como o céu, né? Que a gente usa para dar imagem, dar nome para isso que não tem nome, que é a angústia. Né? Esse negócio que vem e vai me levar para onde? Não sei, é o mar. Né? Então ele é tão poderoso quanto angustiante. Ah, que maravilhoso. Incrível. E aí, aproveitando, né, esse clima aí de múltiplas identidades, a gente propôs para eles um novo desafio, que foi justamente conversar com as pessoas ali da vila e descobrir a história de algum nome de alguém que contasse uma história. A gente não queria nada que tivesse a ver com bullying, nomes esquisitos, engraçados. A gente queria histórias para colocar eles em contato com o lugar que eles estavam. Vamos ver o que aconteceu. Chegou a hora da nossa primeira prova. A gente não veio aqui só para conversar, a gente veio aqui também para viver algumas experiências. E a gente está aqui na praça principal da Barra do Camaratuba, dividindo vocês em duas duplas. A comadre Fulozinha vai ficar com o Dom Juan nessa primeira prova e o Mar vai ficar com Pipoca. Pode ser? Bora, Mar. Vocês já abriram mão da identidade de vocês nesse primeiro episódio. E para a gente poder se conectar um pouco mais com a importância do nome, da história que ele conta, o desafio é que vocês, em pouquíssimo tempo, encontrem alguém que tenha um nome ou um apelido com uma história muito interessante. A gente não está falando de bullying, a gente está falando de nomes engraçados, de nomes esquisitos, a gente está falando de nomes que contem alguma história curiosa. A gente conta com a sensibilidade de vocês, com a curiosidade de vocês. Preparados? Sim. 3, 2, 1. Valendo! Vamos se for. Tudo bom, meu amigo e minha amiga? A gente tava achando um personagem na tivesse que tivesse um nome muito interessante. Você conhece alguém? Rapaz, Tivesse um nome bom de contar a história do próprio nome? Aliás, como você chama? eu sou José. José. Rapaz, sinceramente eu não. Não? Não, eu não conheço. E a senhora? Ninguém tem um nome E seu interessante? nome? João e Maria. É, José e Maria, já é um. Maria. Conhece alguém que tem um nome curioso por aqui? Porque tem uma história legal, a pessoa tem uma história legal. Poderia até aparecer alguém, mas agora no momento ninguém vê ninguém por aqui pra indicar. Achou alguém? Eu posso dar uma palavrinha? Como se chama? Osvaldo? Se achar alguém que tem um nome, fale sobre o nome e seja uma história curiosa. Você tem algum apelido? Catuxo. Catuxo? Por que é Catuxo? Foi meu pai que botou o apelido, que era
um ator que das antigas, era Tuxinho que chamava, aí botaram Catucho. Aí ficou Catucho até hoje, desde E pequeno. até hoje na cidade todo mundo lhe chama de Catucho. Catucho. Se for Josivaldo, ninguém me conhece, só Catucho mesmo. Então é Catucho. Catucho. Gostei Então da história. Sim, mas ela... Não, o cachorro, Bess. Morre de morte, não. Ah, meu Deus. Aqui não tem ninguém, a gente não vai achar ninguém. A gente tá procurando pessoas que têm um nome ou apelido curioso, diferente, que tem uma história. Meu apelido é Pedro Birro. Pedro Bill? Pedro Birro. Pedro Birro? É. Por quê? Porque era birrento, era? Não, porque eu sou pequenininho, né? Aí botaram, ó, Pedro Birro, pequenininho. Aí eu fiquei pro Pedro Birro. Até hoje. Tenho 66 anos, até hoje tenho. Desde criança. Desde essa criança. E aqui todo mundo te conhece de Aqui Birro. todo mundo conhece. 66 anos, todo mundo me conhece aqui, né? Por Pedro Birro. E o senhor nasceu aqui? Nasci aqui, na Barra de Camaratuba, e vou morrer aqui e vou me enterrar naquele cemitério. Com esse Pedro Birro. Com esse Pedro Birro. É. Ninguém vai mudar, né? Ei, querida. Tá boa? Bom dia, tudo bem com a senhora? Tudo bem. A gente veio lhe perturbar um pouquinho, pode ser? Pode fazer umas perguntas? No momento? Prazer. Mãe Santa. Meu nome mesmo é Fátima. Por que, Mãe Santa? É apelido que papai botou. Por que mãe Desde e criança. Mãe Santa. Apelido de criança, desde que eu nasci, né? Que já foi com esse apelido e assim agora não tem como mudar mais. ele deu esse apelido por quê? O que é que ele dizia? Porque ele era bem católico. Menina, vocês estão no sol. Não tem nada não, se preocupe não. E ele era religioso, muito católico, meu pai, né? Aí ele criou a gente no catolicismo, rezando o texto todos os dias. Aí depois, quando foi em 86, ele vendeu uma terra, ele junto com meu tio, e construiu a igreja. O nome do senhor? Meu nome é Antônio Domingo Luca, Antônio Domingo Luca, conhecido como? conhecido como Caboclo. E conta um pouquinho pra gente, de onde vem esse caboclo, esse apelido? Caboclo eu venho porque eu pego, isso é apelido de família, né? Que isso foi meus irmãos, meu pai, aí por aí ficou. E Mas- sempre conhecido, aqui na Barra conhecido só por Caboclo, né? E o que significa caboclo? O que é Eu caboclo? acredito que é porque eu sou índio, né? Entendi. O senhor então é indígena nativo. Nativo Original. com documento original. Muito bom, seu caboclo. Prazer em conhecê-lo. Obrigado. Obrigado por Tá. participar e por topar Tá participar. bom, isso aqui é importante. Então a sua Ai. família inteira quem construiu Construiu a igreja, justamente. o seu Mãe nome Santa. está ligado Tá à aí a história da igreja. sua família. Muito bom. Mãe Santa, muito prazer. Obrigada Muito também, foi um obrigada pela prazer, meu amor. Deus te querida. abençoe, Nossa Senhora te cubra com o manto sagrado. Amém, amém. Eu E ela recebo. come todos os dias, viu? Amém, obrigada. Obrigada também, tá? Tchau, tchau. Duplas de volta, em tempo recorde, eles acham que acredito que tenham sido muito assertivos, né? Mas a gente foi bem. Olha, Como é que foi essa busca? História linda, abençoada, personagem aqui da E as Barra. mãozinhas assim, em forma de oração, o que isso quer dizer? Fé. Nós encontramos uma história de fé. Vocês sentiram que vocês encontraram uma boa história? Com certeza. A gente sentiu e também ela é muito carismática e ficou conversando muito. A gente ia passar o dia lá, mas como a prova tinha tempo, a gente, foi um prazer. Beijo, seu nome é ótimo, vamos lá. Temos que voltar. Muito bom, parabéns. Parabéns, parabéns. Excelente nome e Uma história. concluída com muito êxito. Agora eu quero ouvir de Mari Pipoca como é que foi essa busca. Bom, primeiro que foi mais de uma, né? Esse tempo todinho só pra um a gente conseguiu 3. Ele tava passando de moto, eu não lembro o nome de Catucho. Catucho é Catucho, ele é Catucho conhecido é como Catucho. Catucho. E o nome dele vem, o pai dele pôs esse apelido nele, por conta de um ator que era muito bonito e apelidou ele de Catucho em homenagem a esse ator. E vocês percebem nesse encontro de vocês o quanto que, olha, vocês não lembram o nome real, entre muitas aspas, dele, mas vocês lembram do apelido. Tem tudo a ver com o assunto do episódio, né, Fê? O quanto o nosso nome, aquela expressão que nos define, seja o que vai na identidade ou aquele que as pessoas usam para se referir a gente, ajuda a construir nossa história. Vocês conseguiram entender que faz sentido isso? Sim, sim. Até o segundo que a gente encontrou, ele já se apresentou como Pedro Birro. Eu não sei o nome dele. O Birro é porque ele é pequenininho e ele desde pequeno ficava junto com as bordadeiras, com as bordadeiras da cidade. Com as artesãs, e é Pedro Birro. Sabe o que eu achei mais curioso? Os pais que foram quem deram o nome real, que deram os apelidos.
nas duas histórias. Nossa, verdade, tem essa conexão. Não é? O pai que escolheu o nome principal vai lá e dá um apelido depois que vira o principal. E na terceira história também. Agora eu quero saber de vocês como é que foi passar o episódio inteiro sem revelar o nome real de vocês. O que vocês sentiram? Eu tô adorando. Acho que tem tudo a ver comigo. E muito bom ter um apelido que eu nunca usei. Contou um pouco do seu comportamento na hora que você mudou o seu nome? Sim, me sinto mesmo Dom Juan. Livre para amar. Dom Juan está para jogo. Está pra jogo. Assim que Dom Juan revelar o seu nome real, manda direct. Manda em cartas, caixa postal. Tá muito encarnada. Eu fui ligeira na frente e ela bem tranquila, assim, bem encarnada. Mulher, vamos embora, mulher. Pra mim foi um pouco mais difícil. Eu confesso que eu fiquei ainda presa e no ímpeto de apresentar o nome primeiro, né? Oi, sou fulana, para poder abordar as pessoas. Nessa coisa de quebrar da pessoa, para quebrar a intimidade dela e fazer uma pergunta, eu me quebrar primeiro, né? Me apresentar primeiro. E aí, a todo momento, eu fiquei, não, mas calma, eu estou aqui no codinome, no apelido. Então, eu fiquei ainda um pouco retraída, fiquei apreensiva no início. E aí, depois, com a conversa, foi fluindo tranquilo. Eu não fiquei presa ao nome, né? Porque aí eu sou mais do que o meu nome. Eu posso ser várias coisas, várias pessoas, vários codinomes. Porque você, por exemplo, eu não cheguei... Meu nome não chegou primeiro do que eu. Eu cheguei primeiro do que meu nome. Que frase potente do Pipoca, né? Essa foi um touché dentro desse primeiro episódio. Meu nome não chegou primeiro. Eu cheguei antes que meu nome. Pra ser mais literal. Forte, né? Fortíssimo, fortíssimo. Eu acho que o nome é um aspecto essencial mesmo da nossa identidade, a começar pelo fato de que ele vem do outro. Né? É uma coisa que te define, mas do qual você não participou, você não estava lá na assembleia, você não deu palpite. Ele marca, né, essa hierarquia entre os que nos precederam e a gente chega e recebe, né, um nome que, em geral, ele representa uma espécie assim, de portador de um desejo. Né? E esse desejo não está, vamos dizer assim, no significado, no nome, mas naquilo que ele, para aquela conjunção, né, em geral, se define ali naquela família, entre aqueles dois, que dizem, vai chamar assim, vai chamar... Tem uma negociação, né? E essa negociação é como se fosse assim, a gente encontrar um termo equidistante entre duas constelações. Né? Porque não são só aqueles indivíduos, são as famílias daqueles indivíduos que estão se cruzando naquele nome. Né? Então, são histórias e desejos desejados que confluem para, olha, nós vamos pôr um ponto novo aqui nessa constelação, que é esse. Né? Isso tem uma relação interessante com assim, os apelidos. Né? Porque o apelido, ele se conquista. Né? O apelido, ele pode ter a ver com um traço, com um acontecimento, com uma nomeação que se refere a uma relação específica. Por exemplo, meu pai me chamava assim. Meu pai é muito católico. Ele, então, escolheu que eu não tenho só esse nome de batismo e tal, mas eu sou mãe santa. Eu sou para ele. Né? E isso... acho que compõe muito bem o que são as nomeações. E depois das nomeações recebidas na família, tem as nomeações escolares, os títulos, os dedão empresa, ou dentro de um sistema simbólico qualquer. Né? Os nossos indígenas, especialmente os supinambás, né? Eles eram fanáticos por nomes. Eles adoravam caçar os outros, comer os outros, porque eles achavam que com isso... Não é que eles iam ficar mais fortes porque iam comer o músculo, ou mais amorosos porque comiam o coração. Eles queriam comer a essência do nome. Quando eu te engulo, o seu nome passa para mim. E isso me torna mais poderoso. Né? É um sistema de incorporação de outros sistemas. Né? A gente vê aqui, né, o Antônio, que é o caboclo, falar exatamente disso. Né? Por que caboclo? Eu sou indígena. Tá? É uma marcação mais ancestral, né? Mais antiga
mais arcaica, vamos dizer assim, do que o Antônio Domingos, que é um nome mais ou menos corrente entre aqueles que estão disponíveis na nossa cultura, né? Aí tem o Catucho, né? Que é um nome referido a uma experiência musical, né? Do Catuchinho, Cinema, né? do cinema, Um ator um que ator, era o né? Tuxinho. Que fica assim, interessante, porque fica completamente perdido, né? Ele mesmo já não lembra quem era o tal, mas ela sabe que ele é o Catucho, tinha o Catuchinho e o Catucho. Ou seja, ele é mais ainda do que aquele ator que o pai admirou num determinado momento, num determinado época da vida, né? E assim como o Pedro Bill, todos eles mostraram assim admiração, orgulho, né, dos seus sobrenomes, dos seus apelidos. É um pouco assim. Isso foi dado pelo outro, mas eu conquistei. Isso tem a ver mais comigo do que o meu próprio nome, que eu nem me conhecia, eu não tinha feito nada. Mas agora eu sou o Pedro Bill. Birro. Birro. Pedro Birro. Eu achei que a abordagem deles foi um pouco, eu diria assim, formal demais, né? Numa comunidade mais tradicional, a abordagem do nome, que era o que se pretendia, que era assim, por trás do nome tem uma história, né? Mas elas foram histórias meio comprimidas, né? Histórias meio curtas. E eu acho que isso tem a ver com o momento que eles estavam, né? De tô chegando, tô me apresentando. A minha história eu não vou partilhar tão facilmente. Você vai precisar contar a sua também. E isso a gente não... No começo, né? Acho que vocês começaram a perceber isso, porque eles falaram, me conta aqui um nome que é interessante. E essa ideia de ter um nome interessante é uma ideia meio urbana. Né? A palavra interessante, eu acho que cai um pouco assim. O que você quer dizer com interessante? O que é interessante para você? Né? Para nós pode ser uma coisa, né? Para você é outra. E daí eles vão mudando, né? Aí a pergunta vira o nome curioso, né? Podia ter virado um nome diferente. A abordagem aí, eu acho que ela na prova, né? Ela conta muito, né? Que é uma coisa que tem a ver com escutar, entrar num outro mundo, como fazer boas perguntas, né? Como ir armando perguntas em sucessão, né? A forma como eles abordavam as pessoas, a pergunta virava assim, conheço ou não conheço? Não é assim, ao que me lembra, que a gente fala no interior da Paraíba. Você precisa contar uma história. Olha, eu estou aqui, as voltas com o nome, você sabe que o meu nome é esse, eu tenho um sobrinho que tem um nome muito engraçado, que é esse. E depois que você conta a sua história, aí você tem o direito de dizer, então, se você quiser, conte a sua, né? Mas é compreensível, já que é o reality e as pessoas estão um pouco assim com o sentido de cumprir a missão, né? Nossa, Isso... que interessante, né? Essa percepção. Dá umas piradas que eu já fico imaginando, putz, é que nem aquele serzinho que uma vez falou, primeiro a gente brinca, depois a gente fica amigo. Exatamente. Primeiro, pros adultos, análogo a isso, primeiro a gente conversa, depois a gente fica íntimo, né? Foi uma conversa muito prática mesmo, foi uma abordagem muito direta, né? E como é que você constrói essa ponte de confiança se você não deu nada em troca? Você não falou nem o seu nome, porque eles estavam impedidos de falar. Ninguém ia chegar lá e falar sua pipoca, né? Então faltou, assim, um equilíbrio, né? Realmente, nessa troca. Tá claro, todas as condições, né? Mas eu imagino aqui que eles eram estrangeiros, né? Eram percebidos como de fora. Foram percebidos como estrangeiros o tempo forasteiros, todo. Forasteiros, né? Exato. E isso não entrou no contato com o outro, né? Quer dizer, e uma visão meio utilitarista também, né? Sim. Um pouco curiosa ainda por ser o primeiro desafio. Acho que tem todo... A gente, claro, né? Estamos dando um desconto, mas faz total sentido essa percepção. E mesmo bater na porta, né, ou entrar num supermercado e pedir. Né? Pedir é um gesto que supõe, né, um estrangeiro pedindo
ou a gente vai para a forma muito mercado, né? Quer dizer, troca, você precisa de uma coisa, eu te dou outra. Escambo. Né? Escambo, e aí é rápido, aí você acelera as coisas. Mas isso não combina com... Vamos falar das nossas histórias, que são as coisas mais preciosas, os nomes. Não vai dar se a gente não tiver antes um pacto, né, que diz eu aqui não estou para exercer poder sobre você, não vou comprar, não vou vender, vim em paz, e nós somos amigos, certo? Acho que a gente alcançou o objetivo, que era justamente colocar esses contrastes em contato. Foi um belo exercício de percepção de quão forasteiros eles chegaram nessa vila. Por eles estarem muito objetivos na questão do missão dada, missão cumprida, eu acho que eles perderam um pouco a beleza do caminho. Sim. Muito felizes de terem conseguido achar uma história, pronto, conseguimos, perderam um pouco o desfrutar dessa conversa. Nessa etapa, assim, estava combinado que eles não podiam usar o nome próprio Sim. e eles, se quisessem, então, podiam usar esses nomes inventados. Que não foram usados. Né? Curioso, eles não revelaram o apelido deles. Seria uma possibilidade de troca, né? Mais justa, mais equilibrada. Mas é que na situação de forasteiro, né, tô estrangeiro no lugar, isso produz o que a gente conhece, um empuxo à identidade. Né? Tanto que eles levavam coisas para lembrar quem sou eu, né? E aí é muito forte, assim, a tentação de dizer, não, mas eu sou psicólogo, não, mas eu vim de São Paulo, não, mas eu torço pro Bahia, de marcar a sua própria posição identitária, né? A gente também tirou todas as muletas, né? Todos os apoios, identidade, trabalho, eles não podiam revelar nada sobre eles. Então, realmente foi um exercício. Mas eles revelam, né? E revelam. São homens, é mulher, vai ser assim, fala assado. Eu acho que fica uma metáfora em relação à vida, né? Porque todos esses exercícios são metafóricos. Do quanto que, às vezes, a gente recebe uma tarefa, seja ela qual for, e tão focado em resolver aquilo, a gente perde o sabor daquele caminho e perde é um lost in translation, assim, é se perder ali de não perceber onde você tá, quais são as estratégias para você se conectar de uma maneira mais potente com uma pessoa e não com uma série de pessoas, né? E talvez, né, comentar o jogo jogado é fácil. Eu tava bicicleta, eles deviam ter passado, olha que o cara do lado, fácil. Na hora lá, você não para pra pensar, né? Mas eu acho que elas não fizeram um passo assim, recomendável, que é apresentar a própria vulnerabilidade. Né? Tipo, cara, eu tô numa encrenca aqui, eu não sou daqui, eu não conheço ninguém, eu tô numa situação que eu preciso encontrar um nome diferente e eu não sei como fazer. Eu tô aqui desorientado. Será que talvez você tenha uma pista para mim? É diferente de... Eu preciso de um nome. Olha que caminho brilhante. Né? É uma abordagem absolutamente temporal, porque é o que a gente precisa hoje, muito nas empresas também, a gente consegue fazer vínculo disso do que a gente vê nas empresas. Sim. Muitas empresas não têm uma abordagem como essa e essa falta de a gente não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. É verdade. Então, muitas vezes, a falta de tato e dessa vulnerabilidade, que no final das contas, ela acaba não se colocando tão vulnerável, porque você está explicando uma situação. Ela é comunicação pura. Em formato de vulnerabilidade, porque você fala assim, ó, eu não vou conseguir resolver sozinho. Eu preciso da sua ajuda. Exatamente. Então é muito inteligente essa abordagem. Muito, 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 muito inteligente. Maravilhoso. Assim, a gente termina o episódio com muita alegria. Eu quero agradecer mais um passo aí dentro do nosso experimento social. Essa aventura que é fazer um reality em forma de podcast. Você é parte dessa história. A gente está muito feliz de ter a sua companhia. E a gente te espera no próximo episódio com muita alegria. Se você quiser continuar a conversa agora, a gente te aguarda nas nossas redes sociais. É só procurar a gente no Instagram, campod.cast, e mandar a sua mensagem. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Até a próxima. No próximo episódio, nossos participantes vão enfrentar um novo desafio nas ruas de Barra de Camaratuba e encontrar uma alegria que eu desejo de todo o coração que cada um de nós também experimente. Ah, e a gente vai revelar o nome deles. Tá imperdível? Vem com a gente, é Campo, o videocast que te leva pelos caminhos da conexão.